Hello people, aqui é o Nix, eu estou aqui para fazer mais um fechamento de mercado americano, né? E hoje nós temos aqui o S&P 500, o Dow Jones e o Nasdaq. Vamos começar aqui pelo Nasdaq, nosso querido, né? Nosso queridinho. No começo do dia aqui você já percebe que o mercado ele andou lateral, ficou lateral com isso aqui na parte da noite, né? Sem muitos movimentos claros, né? E então, na abertura do dia mesmo, que foi mais ou menos aqui nessa região aqui, né? O preço você consegue ver que estava brigando aqui entre as médias. E também tem uma média aqui de 200 aritmética e outra exponencial. E toda vez que o preço está dentro dessa região aqui, desse range, dessas duas médias aqui, o preço fica travado. E foi basicamente o que aconteceu nessa parte do tempo. E depois que ele saiu da região daqui dessas médias, né, saiu de dentro dessa bagunça aqui, ele acabou deixando um gatilho técnico de entrada aqui que foi estopado, que foi justamente esse candle aqui, né? Se você for prestar atenção no movimento, o movimento simplesmente via um movimento de queda, né? Ele veio aqui trocar polaridade com essa região, voltou na tentativa de fazer um rompimento aqui. Ele fez um pullback pré-rompimento, né, com a ideia de confirmar o rompimento. Porém, não foi isso que aconteceu. O mercado não conseguiu entregar esse rompimento aqui, né, do fundo com este candle aqui, e acabou sendo estopado logo em seguida aqui, né? E então você percebe também que se eu pegar traçar uma FIBO do dia, cadê a FIBO? A FIBO do dia de ontem, do fundo do dia de sexta-feira no caso, né? E colocar aqui no topo de hoje, consegue ver aqui que a Fibonacci, o preço simplesmente cravou, parou aqui na região de 50%, né? Ou seja, essa região aqui é uma região de trava muito importante. Só o que chama mais atenção ainda é que nessa região de 50%, eu vou deixar até marcado aqui, ó, de amarelo, 50%, ainda tinha uma média de 500 períodos aqui nos 5 minutos passando, né? Então, e outro fator também para eu bater contra, né? Para fazer uma operação compradora aqui, o preço chegou com muita força aqui, né? E começou a deixar com essa sombra toda desse candle aqui, já poderia ter confirmado a compra, aí chegou aqui, ele pegou e fez, né? Se eu desconsiderar essa sombra desse candle aqui, ele acabou fazendo aí, formando um, dois, três de compra. Vou até dar um zoom aqui para ficar um pouco mais claro. Aqui, ó, formou um, dois, três de compra aqui, né? Então você poderia estar fazendo a entrada aqui, stop aqui atrás e ir carregando esse trade aí, né? Ou numa região de Fibo, que foi aqui. Também, deixa eu limpar aqui. Uma região de Fibo que você poderia estar tentando levar esse alvo aqui, ou carregar até os 50% ou até o 61.8 de FIBO. Porém, o mercado acabou entregando essa compra aqui, né? Entregando mais do que o alvo. Porém, esse alvo, o espelhamento de FIBO não funcionou muito para esse alvo aqui, porque se eu pegar esse topo com o fundo aqui do dia, que deixou esse gatilho técnico de entrada com esse topo aqui, e puxar aqui para cima, o primeiro alvo estaria aqui em cima, justamente aqui em cima, ou seja, o mercado não entregou nem o primeiro alvo. Porém, se eu pegar aqui, ó, nós temos um topo com fundo e outro topo. Isso aqui também é um retorno em V, pode estar sendo espelhado também. Então, se pegar esse fundo com esse topo aqui, o primeiro alvo quase foi cravado aqui, ó, né? Você também poderia estar entrando no mercado nessa mesma operação, porque aqui você consegue ver que o preço veio trabalhando, fazendo o pivôzinho de alta, né? Veio o tempo todo pivotando. Então toda oportunidade que dava você poderia estar entrando, né? Não conseguiu entregar nem o primeiro alvo, porém hoje o mercado não estava tão fácil assim. Então quem foi carregando o trade com stop aqui
barra ou fundo a fundo, né, conseguiu trazer o trade até aqui. Ou seja, se eu tivesse entrado aqui no 1, 2, 3, conseguia trazer o trade até aqui, seria 7.500 pontos. E daí, isso aqui nos 5 minutos que deu esse gatilho de compra, né? Ele deu também aqui outro gatilho de venda nesse topo. Hoje o preço trabalhou sempre nas máximas, então ele pegou e deixou aqui, ó, esse padrão aqui, ou se não me engano, é o chamado do Diamond, né? Que ele faz esse formato aqui. Então, na hora que ele confirma esse padrão de preço aqui nessa negociação, ele rompe. Na hora que ele volta, ele deixa um pullback aqui. Então, aqui teve o gatilho de venda, né? Nesse gatilho de venda, você poderia estar espelhando a amplitude desse padrão aqui. Então você poderia também projetar caixas, né? Então aqui seria, deixa eu jogar aqui para baixo, aqui seria o primeiro alvo, né? Deixa eu calcular novamente aqui. E aqui seria o segundo alvo. Então você consegue ver que projetado esse range lateral aqui para baixo, o preço entregou 2 vezes o tamanho desse range lateral aqui do padrão do Diamond, né? E daí agora, no final do dia, o mercado não fechou ainda, né? Ele está trocando polaridade aqui neste fundo. Vamos ver se ele acaba confirmando o rompimento aí. E daí, se ele confirmar um rompimento, é bom que as médias já vão estar, conforme está aqui, vão estar bem alinhadas, né? E daí, se ele deixar um gatilho técnico de venda, onde eu posso estar pegando um candle bem aqui na saída dessas médias aqui, deixa eu deixar quadradinho aqui desenhado, pronto, eu posso dar uma entrada bem aqui, aguardando o rompimento desse range aqui, né? Porque daí ele está fazendo um padrão aqui, ó, de M. Então, na hora que ele só falta romper essa região aqui. Assim que for rompida, só aguardar um pullback e entrar vendido. Isso aqui no Nasdaq, né? Agora vamos ver no Dow Jones. O Dow Jones já fez um movimento um pouco melhor, né? Como todos os dias o mercado abre lateral, você consegue ver aqui pela VWAP, né? VWAP totalmente lateral, e o mercado ele deu a início nessa região aqui, ó. No dia de hoje ele deu início nessa região. Então o preço simplesmente fez um movimento em V aqui, com esta barra de muita força, já rompeu aqui o topo do movimento em V. Então eu poderia estar pegando uma entrada, isso nos 2 minutos, né? Se eu poderia ter entrado no fechamento desse candle aqui, porém seria um pouco arriscado porque o preço estaria longe das médias. Seria mais viável aguardar um pullback nessa região. Mas se você entraria no risco, você conseguiria estar traçando um alvo para cá, que já seria o fechamento desse candle, segundo alvo, terceiro alvo. Mas vamos lá, vamos supor que eu não entrei no fechamento, no rompimento desse retorno em V e aguardei o preço após romper fazer um pullback. Então ele veio aqui, voltou, fez um pullback na VWAP, né, e deixou esse baita candle comprador aqui, ó. Olha o tamanho dele. Deixa eu dar um zoom aqui para ver ele mais claramente. Olha o tamanho desse candle aqui. Então aqui já deixou um gatilho de compra, fazendo um pullback na VWAP junto com todas as médias e rompendo elas para cima. E daí eu posso usar o espelhamento do retorno em V, né? Então eu pego esse fundo com esse topo, estaria aqui o primeiro alvo, deixa eu passar para cá. Pronto, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Terceiro alvo seria aqui, o mercado retornou já no terceiro alvo, né? Depois ele deixou outro gatilho de compra aqui, ó. Na hora que o mercado subiu, ele voltou e trocando polaridade para tentar fazer outro pullback na VWAP e deixou esse candle comprador aqui, né?
Então se você tivesse entrado ou comprado aqui, minimamente parcial você faria nessa região e stop atrás da próxima. E como você faz parcial, você levanta o stop ou mantém aqui atrás, para não dar o gatilho de condução de stop. Então teria sido stopado, mas com a parcial, então ficaria no 0 a 0. E se você pegar para prestar atenção aqui nos 2 minutos, na hora em que o preço fez o stop, ele simplesmente trabalhou com a inversão das médias. Então a média aqui de 20, perdão, a média de 20 estava e de 9 estava ascendente, né? Depois elas cruzaram para baixo e ficaram descendente. Na hora em que ela rompeu para baixo aqui as médias, né? Retornou com esse candle, deixou um gatilho de venda. Porém, estava na frente da VWAP. Eu não entraria nesse rompimento, né? Deixa eu colocar nos 5 minutos. Aqui, seria esse candle aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto, seria esse candle aqui. Então, estaria na cara da VWAP. Eu já não conseguiria fazer essa operação, não me sentiria confortável. Logo após ele entregar o gatilho de venda, ele pegou e entregou novamente, só que com esse candle aqui e rompendo a VWAP. Porém, ainda estava passando aqui duas médias de 200, então eu não entraria, isso não encaixa no meu operacional. Aqui o preço rompeu, né, a média de 200, voltou e deixou esse gatilho de venda. Aí aqui sim eu entraria nesse gatilho de venda. Então a entrada estaria aqui, stop aqui atrás. Vamos ver alvo. Então nós faríamos o espelhamento desse retorno aqui. Então pega esse topo com esse fundo, primeiro alvo, já alcançou o primeiro alvo. Deixa eu deixar marcado aqui, pronto. Já alcançou o primeiro alvo, o segundo alvo estaria aqui embaixo. Está quase para poder pegar, falta pouca coisa para poder pegar no segundo alvo. E lembrando que o segundo alvo ainda tem uma troca de polaridade com o segundo alvo nessa região e ainda tem uma média de 500 aqui ascendente. Ou seja, o preço pode chegar aqui e dar um repique já para cima. Isso no Dow Jones. E agora no S&P 500. Não, esse aqui já era o S&P 500. Não, era o Dow Jones mesmo. E S&P 500 está aqui. Também não foi muito fácil hoje esse ativo. Abertura do mercado também lateral, maior parte do tempo lateral. E depois, na abertura do mercado, ele também não foi um ativo fácil de se operar, porém ele foi mais simples do que o Nasdaq. Então nós podemos ver aqui que o preço também fez um movimento inicial igual no Dow Jones, né? Fez um rompimento aqui desse retorno em V, e nesse que ele rompeu, ele retornou para fazer pullback e deixou o candle gatilho de entrada aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. O candle gatilho de entrada foi justamente esse aqui, ó. Quando o preço entrou, rompeu, tentou trocar polaridade com as médias, tentou romper elas, deixou bastante defesa e ainda ancorou nas médias, né, saindo das médias, fazendo um pullback na VWAP e nessa região aqui, né? Então, stop estaria aqui atrás, entrada aqui, o mercado veio novamente, quase rompeu, porém fez outro pullback novamente com esse candle aqui. Então você poderia estar aumentando a mão aqui, e daí o preço foi e entregou um movimento curto, mas entregou. Então você poderia também fazer outro espelhamento desse fundo aqui com esse topo, né? Deixa eu arrumar aqui esse fundo com esse topo. Então primeiro alvo, segundo alvo e terceiro alvo. O terceiro alvo já foi basicamente aqui. Ah, mas o mercado estava meio errático e não deu para poder projetar os alvos. Então você pode fazer o seguinte: pega esse fundo com o topo, o fechamento do candle que você entrou e coloca o 38% aqui, ó, do filo. Cravou o primeiro alvo exatamente, ou seja, stop 500 pontos com alvo de 750 pontos. Beleza? O mercado retornou, né, fazendo aqui uma LTB, né? Então, quem poderia ter aguardando esse movimento aqui, porém o mercado não fez isso, ele ancorou novamente nas médias aqui, né? E voltou a subir.
Só que se eu pegar e trazer, deixa eu fazer aqui, se eu pegar e trazer uma LTA desse fundo, pronto, desse fundo com esse fundo aqui, você consegue ver que o preço trabalhou aqui, né, nessa região, rompeu a LTA, voltou, trocou polaridade com a LTA e desceu, deixou um gatilho de entrada. Qual gatilho de entrada foi esse? Foi basicamente 1, 2, 3 de venda aqui. Então esse 1, 2, 3 de venda foi em um pullback de uma LTA. Então qual seria o alvo? Justamente o espelhamento, né, a amplitude do gatilho de entrada ao fundo do início do movimento, ou seja, o fundo seria aqui. Então aqui estaria o primeiro alvo. Ou seja, deixa eu traçar aqui, pronto, aqui está o meu primeiro alvo. Então poderia ter entrado nesse 1, 2, 3 de venda aqui, stop aqui atrás, então seria uma operação de 408 pontos de stop para um alvo de 2014 de gain. E daí o preço veio rompendo todas as médias, né? Voltou aqui, deixou outro gatilho de entrada e deixou outro gatilho de entrada, isso pelos 5 minutos, mas pelos 2 deixou outros gatilhos técnicos também. Então hoje o dia não foi tão simples de ser operado em nenhum dos ativos, porém a gente não pode se basear somente em um dia de operação. Nós temos que aguardar o próximo dia. Quem sair negativo amanhã recupera. Mas ainda assim eu continuo achando o Nasdaq ou o mercado americano bem superior ao índice brasileiro, sendo que se eu meu dia do Nasdaq sendo difícil, parece um dia normal no índice brasileiro. Então ainda assim eu estou confortável com o operacional. Então é isso, pessoal. Valeu!